Olá, queridos e queridas. Eu espero que vocês estejam gostando da série Você Acha que Homeopatia Não Tem? A gente agora tem muito argumento para usar homeopatia, né? Alimentos funcionais, a gente já aprendeu, série dos leites, dos ovos. Tem muita coisa interessante. E agora, nós falamos também de detox, olha a quantidade de coisa legal. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre os amigos do intestino, que é coisa mais atual do que probióticos e prebióticos, que as pessoas têm falado muito. A questão de prebióticos são mais fibras, né? Os probióticos, as bactérias que são boas para o nosso intestino. E a gente já tem isso há muito tempo. E ninguém sabia que tinha. Sabia sim, vocês já sabem que tem. No método Sinais a gente fala um pouquinho numa aula sobre isso, né? Sobre os nosóides intestinais, que são nada mais nada menos do que bactérias que são ótimas para o nosso intestino, só que não é dessa forma que o pessoal usa, né? Mas que a gente pode usar através dos nosóides intestinais, essas bactérias. E ainda com um quê e um diferencial, que é o quê? Você, além de tratar o intestino, você também trata das emoções e das causas adoecedoras a nível mental e emocional, vamos dizer assim, porque aquela pessoa ficou daquele jeito ou tem aquele comportamento. Quando você, por exemplo, fala sobre nosóides intestinais, é uma história muito longa sobre isso, né? Os nosóides intestinais foram criados por Bach, e quem deu continuidade aos estudos sobre os nosóides intestinais foi um outro pesquisador, porque ele viu que seria um grande material para a ajuda das pessoas, principalmente por causa das questões intestinais, que a gente tem muito isso já desde muito tempo, né? Bom, quando a gente fala de intestino, a gente fala da atualidade. O que se tem falado de intestino, o que se tem falado sobre problemas intestinais, e a gente está com realmente muitos casos de pessoas com problemas intestinais. Quando a gente fala, por exemplo, de síndromes que existem por causa do intestino, intolerâncias, sensibilidades, alergias, a gente pensa sempre na questão do intestino. E diante de tanto estudo sobre o intestino, muitas pessoas falam que o intestino é o segundo cérebro, né? E que existe uma conexão cérebro-intestino, por isso a gente já saiu na frente. Se formos pensar desse jeito na questão da homeopatia. Já existiam os nosóides intestinais, que fala tudo sobre a questão mental, emocional e intestino. Aí você fala, gente, como é que eu nunca pensei nisso? Você acha que na homeopatia não tem, mas já tem, há muito tempo, né? Quando a gente fala de intestino, a gente quer falar sobre muitas questões, a nível até hormonal, neurotransmissor, fala sobre bem-estar, fala sobre o conjunto da obra, fala sobre fígado, fala tudo. Por quê? Porque um ajuda o outro. No cérebro a gente tem vários comandos, mas no intestino a gente tem uma autonomia. O intestino tem uma certa autonomia para produzir determinadas substâncias, principalmente a nível bioquímico. O que deixa muitas pessoas pensando assim, gente, a homeopatia não vai tratar disso, a homeopatia não vai fazer isso. Então agora você já tem mais argumento para falar assim, minha filha, na hora que vocês estão fazendo a questão de probióticos, eu já sabia dos nosóides intestinais. É uma brincadeira, né? Mas é de certa relevância. Quer dizer, como a gente tem potencial a nível de medicamento homeopático e às vezes a gente não tem conhecimento ou a gente não usa porque acha que não vai precisar. Então, nosóides intestinais são os amigos dos nossos intestinos, de todo mundo, de toda a população, né? Vamos dizer assim. A gente tem os bacilinos, a gente tem os bacilos, a gente tem cicoticol, tem disenteria, tem proteus, tem Gartner. E todos esses medicamentos, quando a gente fala de nosóides intestinais, eles têm uma nuance emocional, né? Então, se você for ver, você pode associar o que a pessoa tem a nível de intestino e a sintomologia emocional mental. Quando a gente fala muito sobre essas questões emocionais e de intestino, a gente sempre pensa, isso deve ser genético, ou comer muita carne, etc. Tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de epigenética, a gente fala um pouquinho de epigenética no método Sinais,
Quando a gente fala de epigenética, a gente quer também dizer muitas questões ambientais, os fatores que levam o intestino a ficar desse jeito, etc, etc. Mas também tem as questões das predisposições, né, dos miasmas, que também tem relevância na questão do intestino. Eu tenho uma aula de intestino muito interessante, porque existe um livro que chama O Discreto... É um livro, deixa eu lembrar o nome aqui. É O Discreto Charme do Intestino, uma coisa mais ou menos assim. É um livro muito recente, ele foi escrito por uma endocrinologista, uma médica, que tinha muito problema de intestino. E ela fala sobre os alimentos que fizeram mal, etc. E dentre esses alimentos todos que eles falam, é O Discreto Charme do Intestino. Ela fala muito sobre essas questões, o que é que faz mal e o que é que não faz mal de alimentação, por que ela ficou desse jeito, etc. E ela passa muitas das questões de antibióticos, né? Ela usou muito antibiótico, que prejudicou muito o intestino. Quando a gente fala a nível de medicamento alopático, o que a gente quer dizer é que a própria farmácia, né, a própria indústria farmacêutica, você lê nas bulas dos medicamentos, a gente não está aqui contra ninguém, só estou relevando um fato. Lá fala dos efeitos colaterais, dos efeitos adversos. Quando a gente fala de efeito colateral de medicamento alopático, ele sempre passa por questão de fígado, rim e intestino, né? Principalmente a nível de antibiótico. Quando a gente fala de antibiótico, a gente está dizendo que os efeitos colaterais passam por níveis de intestino, uma diarreia, às vezes a pessoa fica com diarreia, né, acaba com a flora bacteriana. Por quê? Porque a questão de antibiótico, ou seja, matar bactérias, as bactérias que a gente precisa, que são necessárias para o nosso corpo, principalmente para nível do sistema digestório, as boas bactérias estão onde? No intestino. Então, não, antibiótico mata essas bactérias boas também, tanto as ruins quanto as boas. E daí você causa um dano nessa flora e com o tempo isso pode acarretar em outros problemas. Então, quando a gente fala de microbiota, a gente está falando de intestino, a gente está falando do conjunto da obra, dos fungos, das bactérias, dos vírus que tem uma simbiose entre eles, né? Vamos dizer assim. E isso colabora com a saúde intestinal, né? Então, hoje, o que a gente ouve muito dizer, que a gente está ouvindo muitas pessoas falarem, é a respeito disso. Meu intestino é intolerante à lactose por causa disso. Eu tenho sensibilidade a alguns alimentos por causa disso. Eu tenho intolerância, porque tenho alergia e tenho outras coisas, né? Bom, mas uma das causas que a gente tem que pensar a respeito de um intestino ruim é o que de fato essa pessoa ingeriu, o que ela usou durante anos a fio, quais foram as causas, a gente diz quais foram as noxas que elas foram expostas. E uma delas passa por iatrogenia, ou seja, por abuso de medicamentos alopáticos ou mesmo abuso de alguns alimentos que com o tempo realmente a pessoa começa a ficar sensível a ele. Então, a gente tem que saber o motivo. Na homeopatia, desculpe, quando a gente fala a questão de nosóides intestinais, lá está inserido o conjunto da obra, né? Como é que o seu intestino fica, preso ou não, constipado ou não, com problemas de fígado ou não, problemas de digestão a nível de estômago também, sim ou não. Como é mentalmente uma pessoa que tá, aí você tem que fazer o vislumbre, né? Ou seja, identificar as emoções que aquela pessoa apresenta. Ou seja, é uma pessoa deprimida, é uma pessoa triste, é uma pessoa raivosa, é uma pessoa irritada, é uma pessoa que não responde, é uma pessoa... Tem vários fatores. Então, o que é importante a gente salientar na questão dos amigos do intestino é que, além de você ver como está a questão intestinal da pessoa, constipação, diarreia, etc., né? As fezes, que, gente, a gente tem um repertório de fezes. Você entra lá, fezes. Aí você fala assim, gente, não é que é? Qual foi a última vez que você pesquisou sobre fezes? Meu Deus, eu não quero saber de fezes. Você tem que saber das fezes.
E é até muito engraçado. Você pode transformar isso no lado cômico do seu atendimento. Agora é na hora de a gente falar sobre o seu cocô. É infantil? Pode ser, mas pelo menos a pessoa fala o quê? Ela descontrai. Eu quero saber tudo sobre o seu cocô. Me fala sobre suas fezes. E ri. Se a pessoa ficar séria, transforma isso assim, olha, todo mundo faz cocô. É importante eu saber como é suas fezes, para eu saber se você faz a absorção certa. Suas fezes são como, etc, etc. Aí, transforma isso num momento cômico, divertido, alegre. Se ela é constipada, ela não vai sentir prazer em falar das fezes, porque até então ela vai falar muito ressecada, dói na hora de evacuar, eu tenho fissura anal, eu tenho hemorroidas, etc, etc, etc. Que seja. Mas, se é uma pessoa que você vê que não tem tanto problema, mas você descobre muitas coisas pelas fezes dessa pessoa, transforma isso num momento cômico. Deixa eu contar uma pra vocês. Eu acho que eu já contei essa história. Eu contei numa outra aula que eu dei. Uma vez eu fui tratar de uma pessoa e essa pessoa ela tinha muito problema intestinal. Ela tem o que as pessoas chamam atualmente de síndrome metabólica. O que é uma síndrome metabólica? É um problema severo a nível do corpo, assim, que ela não consegue comer determinados alimentos porque ela tem muita diarreia. Então, ela só pode comer certos alimentos. A gente chama isso de uma disfunção metabólica, né? A nível até do próprio, pode ter até uma desbiose sanguínea, ou seja, foi tão comprometido o sistema da microbiota intestinal dessa pessoa que isso pode chegar ao sangue, né, na circulação. E quando isso acontece, a gente tem o que nós chamamos de uma desbiose, né, uma desbiose mais genérica, assim, ou que eles chamam de uma desbiose mais completa. E aí eu fui tratar dessa pessoa e ela me chegou com a foto do cocô desse tamanho. E aí eu falei assim, eu vou dar aula e eu gostaria de salientar que você trouxe a foto do seu cocô pra mim. Poderia? Ela, perfeitamente. Pode falar que eu trouxe a foto do meu cocô pra você. Eu só não levei a foto do cocô que ela não deixou, né? Mas, e aí eu falei, meu Deus, você já pensou, se todo mundo chega aqui e me mostra uma foto do cocô, ia ser surpreendente. Eu ia ter que colocar isso anexado à anamnese da pessoa. Mas foi interessantíssimo, porque as fezes dele eram totalmente verdes. Eu perguntei, mas as suas fezes são muito verdes. Ele falou, eu só posso comer. Aí ele falou que ele podia comer, que era muito alimento verde. Eu falei, mas isso dá outro problema pra você. Aí ele falou, pois eu estou precisando de ajuda por causa disso, disso e disso. E aí nós descobrimos que ele tomou vacinas durante 12 anos. Aqui um parênteses, né? Ele tomou vacina porque ele fez parte, o pai e a mãe colocaram ele, faz parte de uma experimentação que o médico convidou e ele ficou tomando 12 anos seguidos de uma vacina e de tempos em tempos ele de 3 a 4 vezes por ano ele tomava vacina. Coisas, né? Pois são histórias das pessoas. Então você já pensou se ele não trouxesse essas fezes para eu ver? A foto. Pois então peça pro seu cliente tirar uma foto do seu cocô, já que você não consegue ver, né? Mas não traz, não precisa. É só a foto, assim, meio assim. Aí você vai ver as fezes das pessoas, né? Às vezes é um problema de trituração, às vezes é um problema dentário, né? A pessoa não consegue mastigar, não tem articulação. É uma articulação que é cruzada ou que não tem, né, adequação. Pode ser que ela não mastigue direito, que ela tem preguiça. Ih, gente, pode ser tanta coisa. Então, isso começa aqui. A digestão da gente começa aqui. Se começa aqui para chegar lá embaixo e o negócio não está funcionando lá embaixo, é porque alguma coisa no meio caminho tem. E olha que maravilha as possibilidades que vocês têm de associar isso tudo à questão emocional da pessoa, né? Então tem muitas pessoas que elas têm muita raiva, muito rancor, muito ressentimento. Isso fica muito pesado. Quando a pessoa fica assim muito pesada, eu noto assim que até quando a gente vai atender, a pessoa não tem nem muito humor. E aí eu já sei, não tem, ou o fígado está detonado ou esse intestino não está colocando para fora aquilo que deve, né? E isso é fato. Geralmente é fígado associado ao intestino mesmo. O que acontece? Que a gente não tem que ver isso, né? Loco. Você vê o conjunto da obra. Tá, por que você tem tanta raiva? Eu sou casado e detesto minha mulher. Ou odeio meu trabalho. A minha vida é uma porcaria. Por que sua vida é porcaria? Tem muita dívida. Aí vai indo, né? Tem tantas situações e mais situações. Então eu percebo assim que e faço
E é bem dual isso, né? Você vai fazer um paralelo para pessoas que não têm um poder aquisitivo ou uma renda não muito, que dá mal para ele se manter, se viver e comer mais ou menos, né? Aí você conversa com uma pessoa, também ela tem uma irritação, mas ela tem ainda um senso de humor ainda, falando dos próprios problemas e levando isso com tipo humor negro, né? E fica falando assim, nossa senhora, a situação tá tão... Outro dia eu fui atender um senhor muito... Não tinha dinheiro para consulta não, mas foi um conhecido que me passou, falou, você precisa de ajuda, Cintia, não tem grana não. Falei, não, o que é que aconteceu? Ele tava com um problema... Aí um problema assim, meio assim, como diz o outro, meio trash. E aí a gente estava conversando e tal, e a gente estava comentando, fazendo muitas piadas. E aí no meio do caminho eu perguntei qual que era o lazer dele, o hobby que ele tinha. E daí ele foi e falou, e começou a rir. Teve uma crise de riso. Aí eu falei assim, não, mas porque o senhor tá rindo, também quero rir. Me conta pra mim o que é que o senhor tá rindo. Eu tô aqui pensando, você tá falando do meu lazer. Meu lazer é o churrasco. Mas sabe como é que é o meu churrasco? Eu falei, não, como é que é o seu churrasco? Minha filha, meu churrasco é aquela tulipinha. É só ou é a asa ou é a tulipinha. Aquela coxinha pequena, né? É sobreasa que a gente chama. Aí ele fala assim, é aquela asa, aquela sobreasa. Aí quando é um dos dois, nos dois juntos não vai dar. Quando tem os dois juntos, a gente tem que diminuir a outra porção. Agora eu te falo, sabe o meu churrasco? É linguiça, é isso, e um queijinho lá que a gente compra qualquer um. Eu falei, mas queijo também tá caro. Não, mas tem uns queijos baratos. Agora, e a carne? Não tem carne. Eu falei assim, meu Deus do céu, com tanto problema, com o fígado estourado, com o intestino ruim, ainda ele tem humor. Né? Então, essa sarcacidade, isso dá um nuance nessa personalidade que, pô, com certeza eu vou escolher um medicamento referente a isso. Com tanto problema ainda tem humor, né? De ser sarcástico, assim, de ser... Aí ele foi contando, aí a gente compra aquele refrigerante, aí divide um copo a cada um e a gente tem que contar, porque se um come, todos têm que comer e a gente foi rindo. Mais ou menos assim é a vida, né? Então, além desses nodoses intestinais, a gente tem 2 medicamentos que são maravilhosos para as questões intestinais, além de colossintes e outros vários que a gente tem, mas eu gostaria de enfatizar muito bem o Veratrum e o Podófilo. O Podófilo é um medicamento, que até ali com Y ali, ó, o Podófilo é um medicamento talvez pouco lembrado, mas é um medicamento essencial para as questões diarreicas, uma diarreia constante, crônica, que sem fim, né? E esse medicamento, ele excepcionalmente é regulador do intestino, da questão da microbiota, que é pontual. Então, se é uma bactéria nociva ou as boas estão sofrendo com as más, é um medicamento pontual, né? Quando a gente fala de um Veratrum albo, tem as questões intestinais também, mas tem as megalomanias, né? Mas são pessoas muito mentirosas. Eu já comecei a observar uma coisa muito interessante. As pessoas que têm muita tendência a não evacuar, com o intestino muito preso, ainda que seja muito preso, mas também com diarreia, contudo, não há absorção, né? A gente fala aí o mental muito distorcido, né? Vocês podem ter certeza que o Veratrum albo, esqueci do R, hoje, me perdoe. O Veratrum albo também é um medicamento de referência. Eu tenho usado muito para o que eu chamo de o soro da verdade. Agora é o momento. Faça um close nesse aí, Veratrum albo. Ou medicamento que ajuda a gente a fazer o outro falar a verdade, nem que for na porrada. Por quê? Porque o que acontece muitas vezes com as pessoas é que elas criam a própria ilusão e vivem nessa ilusão. Quer limpar um quadro das ilusões que ela vive? É Veratrum albo. Umas outras características muito importantes de Veratrum e Podófilo, que são amigos do intestino, deixa eu ver se existe mais uma coisinha aqui. Nós vamos voltar aqui. Amigos do intestino, a gente fala muito sobre isso. O que é o intestino? A má saúde do intestino reflete isso a nível psíquico. Muito, 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 muito. Percebam, eu tenho um caso de um senhor que ele tem um problema sério de intestino e eu dei para ele o Veratrum albo, soro da verdade. E foi assim, batata. Foi assim, surpreendente o resultado. Por quê? O que acontece com a pessoa, gente? Olha só. A pessoa come mal, nutre mal e tal. Aí vai ficando doente com o tempo. Ok, ficou doente. Quando ficou doente, ele teve uma depressão profunda e falou assim que ele tinha um diagnóstico de maníaco depressivo.
Aí eu falei, não quero saber do diagnóstico seu, eu quero saber o comportamento. E aí eu fui conversando com ele. Tudo que ele falava pra mim, ele exaltava um negócio assim, aí meu filho comprou, ele é o mais rico da sala. E eu sei que o filho dele estuda com bolsa. Entendem? Assim, aí eu falei assim, gente, ele é uma pessoa que ninguém ia falar no mundo que era um verato no álbum inicial. Nunca. Mas porque ele mente. Aí fala, é psicose. É, mas ele tem um intestino seríssimo. Comia coisas muito ruins, terríveis, etc, etc. E eu falei pra ele assim, vou te dar esse medicamento. Ele chegou falando pra mim que ele tinha falado um monte de mentira da segunda vez, né? Que a gente conversou, eu falei assim, não tem problema não, senhor, porque isso foi o jeito que o senhor teve para amenizar o sofrimento. O senhor pode falar quantas coisas o senhor quiser para mim, não tem problema não, pode continuar falando, porque eu sei até o ponto onde é que ir. E aí ele começou a falar, eu tenho um problema sério mesmo, eu nem sabia disso. Quando a gente começou a melhorar o intestino dele, ele começou a perceber as suas questões psíquicas, que são muito relevantes, né, a nível emocional. Então percebam isso, é de muita importância, né, essa questão mental, emocional e a nível de intestino, que ele faz de dano profundo, isso é certo. Uma outra coisa muito relevante na questão de podófilo, verato, esses medicamentos, por que o intestino ele está sendo tão atacado? Nos alimentos em si, né? Mas ninguém quer deixar e abrir mão de ter uma alimentação mais saudável para deixar de comer batatinha frita, para deixar de comer todo dia o bife acebolado. Aí você fala, carne tá na hora da morte. É, tudo bem, mas carne toda hora, churrasco toda hora, refrigerante, muito doce. Ah, não, só um docinho, faz mal, um docinho. Ai, não, eu tô tão carente, vou comer um docinho. Ah, nossa, hoje aconteceu uma coisa tão ruim comigo, vou comer um docinho. Ah, nossa senhora, eu preciso de um leite. Nossa senhora, eu tô acabada hoje. Ah, não, hoje eu vou tomar meu leite. Hoje eu vou me encher de pipoca. Não, vou acabar de noite tomando sorvete. São coisas assim. As pessoas, elas não estão abrindo mão, né, de coisas para se sentirem acarinhadas, sentirem, vamos dizer assim, confortadas. Eu preciso ser confortada, né? Ah, a vida tá muito difícil, eu preciso ser confortada. Concordo plenamente que não tá nada fácil para ninguém. Mas só que o grande problema é como o estrago que é feito nisso, a que preço vocês, a população, nós como seres humanos, né? Todos somos irmãos, vamos dizer assim, somos mesmo. O que isso a longo prazo vai acarretar e quão de saúde mental e emocional os pais da gente vai ficar, a não ser, tô falando no mundo também, né? Quão isso vai acarretar, né? Se você for ver a perspectiva das doenças mentais, quando eu falo doenças mentais, são essas diagnosticadas falando essa pessoa tem um transtorno mental. Ah, é bipolar, é maníaco, depressivo, etc. Vai no intestino, vocês vão ver. No intestino. Diarreia demais, constipação normal. Fala que é normal porque tá mentindo, porque nem sabe o que é. Mas se você for ver, depressão, gente, bipolaridade, vai olhar o intestino. Olha o intestino. Você melhora o intestino, melhora muita coisa. Ah, você vai curar? Não, não é isso. Meu pai, não, também não é. Existe a genética, né? Mas o fato é que muitas doenças que a pessoa vai adquirindo com o tempo é epigenético, ou seja, fatores que influenciam, dá o gatilho da noite e a pessoa transforma. Então, quando eu falo de intestino, eu falo de intestino assim, porque até de própria vivência assim, familiar, eu vejo assim tantos casos, às vezes a pessoa não quer abrir mão do pão que ela come 3 por dia, não quer abrir mão do café que ela toma 10 copinhos para dar conta da vida, não abre mão do açúcar todo dia, um tanto de chocolate cheio de gordura hidrogenada, ela não abre mão daquela quantidade de pão de queijo, ela não abre mão do meu doce não sei de quê, ela não quer abrir mão porque minha vida já é ruim, então não é justificativa. Eu falo que não é justificativa porque existem muitas pessoas com vários problemas. Eu acho que cada um tem um problema que aguenta, né? Que suporta. Mas as pessoas, elas têm que ver que, elas têm que enxergarem que não é só isso, né? É um conjunto muito grande da obra toda. A alimentação, o seu bem-estar não tem preço, não. Né? Se abrir mão de 10 cafés e tomar 10 cafezinhos e tomar um só, talvez, qual o problema? Né? Não existe a questão do equilíbrio. Então, quando a gente fala de intestino, eu falo de transtornos
emocionais, psíquicos, mentais, o nome que você quer dar aquilo. Os transtornos que a gente tem na rubrica de transtorno, vocês já sabem o conceito, a diferença de trauma para transtorno. E isso é importante vocês salientarem. Tem gente que tem vários traumas na vida e não come 10 pães de queijo por dia porque não quer se confortar. Isso é uma questão de resiliência, sim, mas é também uma questão de você pontuar, né? As pessoas às vezes elas nem sabem, desconhecem muitas coisas, elas ignoram, não têm conhecimento. Vale a pena alertar, quem sabe numa mudança, né? Então, na homeopatia, a gente já tem os probióticos e muitos, né? Muitos e muitos e muitos. Eu acho que vale a pena a gente salientar, a gente procurar saber sobre medicamentos que trabalham nessas questões. Peço perdão pelo Veratrum albo aí e pelo Podófilo com Y aí também, né? Mas vou falar mais um pouquinho da matéria médica, que eu acho que vai ajudar um pouquinho vocês. Quando a gente fala de Veratrum albo, é aquele que quer ser Jesus, né? Tem o Veratrum viride, que é um pouquinho diferente. E tem uma outra matéria médica, que é outras questões parecidas, mas não tão iguais. Quando a gente fala de Veratrum albo, a gente está falando de megalomania, a gente está falando de pessoas que mentem, que elas articulam, que elas fazem você acreditar plenamente. É o golpe do Zap, é o golpe do INSS, é golpe, é golpe, é golpe. Mas existem os seres humanos que nós vivemos no cotidiano, que ele dá golpe em você sem você saber de outra forma. Perfeitamente ele consegue fazer isso. Ele te ilude, ele te leva na lábia, é o bode-papo, ele faz uma persuasão em você, você vai acreditando, né? Até nos relacionamentos amorosos. Outro dia eu fui atender uma cliente e a moça falou pra mim assim: eu queria tanto me relacionar com uma pessoa, mas sabe, agora eu já desisti, Cíntia, sabe o que eu tô fazendo? Não, eu falei assim, eu encontro na internet, aí eu tenho aqueles encontros casuais, porque é menos nocivo pra mim. Eu falei, como assim menos nocivo? Você não se relaciona, não tem um afeto, etc. Ela falou assim, é muito melhor, sabe por quê? Eu falei, não, por quê? Porque as pessoas, elas mentem demais. E aí, quando a gente fala que é casual, que só encontrar, não tem problema. Aí a pessoa, ela fala que ela é pronto, se é mentira, se é verdade, tanto faz. Eu falei, gente, que nível que chegou as pessoas, os seres humanos, não é? A gente não pode cadê o amor, cadê o afeto? Você é tuberculínica, você é apaixonada mesmo. Eu falei, eu sou apaixonada por mim, por Deus, pela vida, pelas pessoas. Mas a gente tem que ter ainda a fé, né? E acreditar que existem possibilidades e dias melhores virão. Agora eu falei pra ela, não senhora, faça favor de arrumar um namorado bom. Não vou não, Cíntia. Aí eu tive que dar um remédio pra ela. Vai apaixonar. Aí eu falei, não, eu quero esse remédio, eu vou apaixonar, não quero esse remédio. Aí eu falei assim, vamos lá, você consegue. Existe sempre uma pessoa legal, existe sempre uma pessoa. A gente tem que confiar nisso, porque senão só vai vir coisa esquisita pra você. Não, senhora, dá um seu jeito, né? Então, o Veratrum também é esse. É esse que te ilude, é esse que persuadiz você, que você cai na lábia. Aí quando você já viu, o cara é casado, 30 filhos, 3 famílias e você é a quarta na fila da hierarquia. Mais ou menos assim, né? Aí então a gente tem que perceber, tem essas pessoas. Tem pessoas que ligam. Outro dia recebi uma ligação falando que essa pessoa é uma pessoa que ela vislumbra criar um hospital, uma coisa maravilhosa, etc, construir, pá. E eu fiquei ouvindo, ela falou, eu conheço o seu trabalho, eu sinto que você faz. Eu falei, é mesmo? Você sente pela internet? Não. E aí eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, toma um Veratrum albo. Eu falei, gente, foi um prazer conversar com você. Toma um Veratrum albo, eu já tô te indicando. Acho que 30 não vai dar, vai ter que ser um pouquinho mais alto pra senhora. Então, vai com Deus. Então, assim, existem essas pessoas também que querem, não é só o Jesus, quer ser Jesus, etc, né? Tem a questão também de deslumbrar você, de você cair na lábia. E, gente, se você ficar 5 minutos com o Veratrum albo, Veratrum mesmo, ele faz você assinar qualquer papel. Mesmo trem desse jeito, vamos tomar cerveja todo mundo nesse bar que eu pago. Aí todo mundo, ele cascou fora, roubou o cartão de crédito. Então, mais ou menos desse jeito, né? Quando a gente fala de podófilo, eu quero pontuar aqui para as questões das infecções, principalmente intestinais. Assim como o Veratrum também cobre, o podófilo também cobre.
né? E são medicamentos excepcionais, esses medicamentos são excepcionais, e o podófilo em destaque para as questões das diarreias aquosas e crônicas. Por exemplo, essas síndromes que eles estão dizendo ultimamente, a síndrome de Crohn, etc., aquele tanto de coisa que existe, mas aquelas diarreias intermináveis, né? Que nunca acabam. E a pessoa fica aí só debilitando, porque na medida que ela tem diarreia, ela também perde metabólitos. E perdendo, ela também desidrata, e aí vai indo. Aí já o que estava ruim vai ficando pior. E você pode usar esse medicamento que ele é super, ultra, mega pontual. Acho que eu já falei demais da conta sobre amigos do intestino, mas fica a dica aí que eu tenho um vídeo aula de uma aula sobre intestino que foi muito bacana. E eu vou dar prosseguimento, vou fazer um outro vídeo só sobre o intestino para dar uma força para vocês, porque tem medicamentos excepcionais. E entre eles, esses probióticos que já existem há muito tempo. E você vai falar para o seu amigo que está fazendo lá um curso maravilhoso. Você fala, pois é, meu filho, você está certo, tem que estudar sobre probióticos, é tudo de bom. Pois não, homeopatia já existia antes de existir os probióticos. Ok? Fica aí, dá um like para ele também, ó, um like. Isso aí, vamos estudar sobre o intestino, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E tem mais? Você acha que na homeopatia não tem? Pois tem. Um beijo no coração de vocês e até breve.